A gente tem uma coisa para conversar hoje. O tema do vídeo de hoje, ele pode ser um pouco até de contrassenso, tá? Mas a verdade é que o teu corpo não quer que você emagreça. Se você já vem lutando contra excesso de peso, já tentou várias vezes emagrecer, existe algo muito arraigado no seu DNA que protege a tua gordura. E é sobre isso que a gente vai falar hoje, tá? Se você já tentou emagrecer, você não deve estar passando por isso pela primeira vez. Se você ainda está brigando com o peso, a, o fato de ganhar peso e perder peso, deve ser uma constante na sua vida, assim como é na maioria dos pacientes que me visitam no consultório, que agendam uma consulta e buscam ajuda. Então, a primeira coisa que, que eu quero que a gente converse aqui é sobre o efeito sanfona. O fato da gente ter ganhos e perdas de peso subsequentes faz com que a composição corporal ela vá se alterando ao longo do tempo. E é muito comum ouvir e até você perceber que parece que cada ano que passa, cada 2, 3, 4, 5 anos, cada quilo que se ganha, parece que fica mais difícil de perder. E isso meio que acontece por um processo que tem a ver com ganho e perda de peso. A maioria das pessoas hoje é sedentária, se exercita pouco ou quase nada. E isso tem um efeito muito importante na forma como que o corpo ganha e como perde peso. Vamos tentar usar um exemplo hipotético aqui que eu vejo que é um padrão que se repete no consultório, mas assim, uma pessoa que leva um estilo de vida sedentário, muito estressada, dorme pouco, padrão estilo de vida urbano, agitado e tem assim muitas restrições em relação a realizar exercícios físicos, come muita bobagem, alimento muito calórico, bebida alcoólica, pouco exercício, enfim. Leva um estilo de vida pouco saudável. Na maioria das vezes, quando essas pessoas ganham peso, elas ganham peso muito às custas de gordura. Porque fazem dietas muito hipercalóricas, se exercitam muito pouco. Vou dar um gole no meu café aqui para não esfriar. Acabei de almoçar, tô aqui com o meu cafezinho. E eu sugiro que você, se quiser, pause o vídeo, né, e vá buscar uma xícarazinha de café para a gente bater esse papo hoje. Esqueci de me apresentar. Eu sou Dr. Manuel Quintino, sou médico nutrólogo. Vou deixar minhas redes sociais aqui. Já pedi para você curtir o vídeo, se inscrever, ativar o sininho, isso me ajuda muito, tá? Manda uma mensagem muito clara para o YouTube que esse é um conteúdo relevante. E é isso aí. Apresentação aqui no meio do vídeo, mas vamos lá. Então, assim, na hora que a gente ganha muito peso com esse estilo de vida, é muito mais fácil para o corpo estocar muita gordura. O excesso de calorias vai virar um excesso de gordura. E aí, conforme se ganha 10, 20, 30 quilos, vai chegar um momento que essa determinada pessoa decide começar a emagrecer. E qual é o senso comum que a gente tem quando vai emagrecer? Preciso comer pouco, preciso cortar todos os carboidratos, preciso me exercitar, fazer muito exercício aeróbico, a exaustão e uma restrição absurda de calorias. O que acontece? Na hora que a gente corta o carboidrato, o corpo começa a perder peso, muito por desidratação. A gente perde água muito rapidamente, e a restrição calórica acaba fazendo com que a gente continue perdendo peso. E é muito comum ver pessoas que conseguem perder aí 5, 10, 20 quilos. E aí é um ponto bem interessante. Quem já passou por isso já viu que quanto mais peso e mais gordura se perde, a fome aumenta muito, tá? E aqui é onde a gente vai falar sobre um mecanismo evolutivo, tá? Que permitiu que a espécie humana sobrevivesse na aos milhares de anos que a gente existe aqui na face da Terra. Isso foi permitido que a gente sobrevivesse por um mecanismo de adaptação que muito tem a ver com o que dificulta o teu emagrecimento hoje. Enquanto a espécie humana era caçadora e coletora, a gente tinha
uma certa restrição de alimentos. Qual era o problema? As- os, os humanos que viviam naquela época não sabiam quando que ia ser a próxima refeição. A gente não tinha previsibilidade, a gente não conseguia cozinhar, não conseguia estocar alimento, era só caça e coleta. Então, em um determinado momento, isso tem a ver com seleção natural, em um determinado momento houve uma mutação onde algumas pessoas conseguiram pegar o excesso de calorias que era ingerido quando um grupo de humanos conseguiam a caça, conseguiam alimento. Pegava-se esse excesso de calorias e aprendemos a estocar ele na forma de gordura. Essa gordurinha que fica na barriga mesmo, essa gordurinha que fica no culote, essa gordurinha que está aqui atrás do braço. Essa gordura, ela passou a ser uma fonte de substrato energético. A partir dali, a gente poderia transformar aquela gordura na energia que a gente precisava para sobreviver a um jejum um pouco mais prolongado. E diante da restrição de alimentos, ou até da escassez de alimentos que existia naquela época, e o passar de milhares de anos e gerações, as pessoas que sobreviviam por mais tempo eram aquelas que tinham maior capacidade de sobrevivência, e essa capacidade de estocar gordura era uma característica positiva. Então, essas pessoas que tinham uma característica de estocar muita gordura, elas se reproduziam e passavam esses genes à frente, que a gente possui eles hoje. Outra coisa que aconteceu durante esse processo é que quanto mais capacidade de estocar gordura a gente tinha, outra coisa que apareceu ao longo da evolução foi uma característica de defesa, ou seja, defesa desse tecido, né, de tecido adiposo, da gordura. Que quanto mais a gente perdia gordura, mais a gente aumentava o estímulo à fome, porque a gente precisava aumentar o ímpeto, aumentar a avidez que a gente comia para repor esses estoques de gordura. Essa também foi uma característica que foi passada adiante ao longo dos anos. Então, o corpo aprendeu que estocar gordura é uma característica positiva. E aí toca para o ano de 2025, tá aqui, todo mundo, né, com a maioria das pessoas que vive hoje, a gente tem previsibilidade de alimentação. A gente sabe quando vai tomar um café da manhã, quando vai almoçar, quando vai jantar. Então, essa característica tão eficiente de estocar gordura, ela não é tão necessária assim hoje. Mas, aqui a gente está com um monte de comida à disposição, iFood que traz a comida quase que dentro de casa. Eu moro em São Paulo, então a gente tem praticamente os melhores restaurantes do Brasil à disposição, ao toque de um celular, uma mexida no celular, a gente consegue qualquer tipo de comida hoje, né, para ser trazida até onde a gente está. Então, hoje a gente tem uma oferta gigantesca, muitas comidas deliciosas, a gente está sendo bombardeado toda hora no Instagram, é propaganda de doce, é propaganda de salgado, de carne, de churrasco. Então, a oferta de alimentos é muito grande. E, consequentemente, o ganho de peso é muito facilitado, porque tem pessoas que sofrem muito de ansiedade, cobranças do dia a dia, e aí começam a comer descontroladamente e ganhar peso. Mas vamos mudar o foco. Já expliquei aqui, né, por que o ganho de gordura, ele era uma vantagem lá no passado e hoje meio que se comporta como uma característica não muito boa, tá? Então, sempre que a gente tem um excesso de gordura, a gente tem uma mensagem que o corpo diz assim que estamos bem servidos de um tecido que pode garantir nossa sobrevivência. E na hora que a gente começa a emagrecer, o estímulo à fome aumenta. E a aderência dietética vai ficando cada vez menor, cada vez mais difícil. É aí que entram os medicamentos que são usados para emagrecer. Hoje a gente tem à disposição o Mounjaro, que é a tirzepatida, tem a semaglutida que está presente no Ozempic, que está presente no Wegovy. E a forma como esses remédios eles foram projetados, eles servem, entre outras funções, mas eles auxiliam na aderência dietética no sentido de que quanto mais gordura a gente perde,
maior é esse estímulo à fome, o que acontece? O nosso corpo ele vai ficando menos insensível a esse aumento da fome, porque o análogo do GLP-1 e o análogo de GLP-1 e GIP, ele vai fazendo com que o nosso corpo perceba menos esse estímulo de fome. Então, isso torna muito mais fácil, ao longo do tempo, a aderência dietética. E isso é outro motivo pelo qual as doses, quando a gente começa a usar um medicamento e começa a perder peso, essas doses são sempre progressivas. Porque imagina, uma pessoa tem lá 130 quilos, perdeu lá 5, 10 quilos, ela vai ter um estímulo à fome aumentado. Perdeu mais 10 quilos, esse estímulo à fome aumenta ainda mais. Por que aumenta? Na tentativa de fazer o corpo trazer de volta essa gordura. Porque para o nosso subconsciente, quanto mais gordura a gente perde, menos capacidade de sobrevivência a gente tem. E evolutivamente, o nosso cérebro não consegue conceber que nós podemos nos privar. Como é que se diz? Que a espécie humana se priva voluntariamente de comida em prol de perder gordura. Evolutivamente, isso é uma coisa que não faz sentido algum. E a espécie humana é a única em todo o reino animal que voluntariamente se priva de comida para desperdiçar gordura, para ter um corpo mais magro, um corpo mais saudável, um corpo mais estético. Então, dessa forma que o racional da terapia medicamentosa para a perda de peso foi elaborado. É por isso que a gente sempre tem doses progressivas. Quando a gente fala, por exemplo, do uso da tirzepatida, a primeira dose, 2,5 miligramas. Depois de algumas semanas, 5 miligramas. Depois de algumas semanas, 7,5 miligramas. E assim sucessivamente, até 15 miligramas, idealmente. Quando a gente fala da semaglutida, a gente começa com 0,25, após algumas semanas meio miligrama, após algumas semanas 1 miligrama, evolui para 1,7, evolui para 2,4. Por quê? Perdemos gordura, aumentamos a fome, o estímulo para a gente inibir, ou pelo menos para a gente competir com esse estímulo de fome cada vez maior, tem que ser mais potente. Então é dessa forma que o corpo luta contra o teu emagrecimento. Talvez não no tempo da nossa vida, ou pelo menos nos próximos milhares de anos, isso aí não deve mudar, tá? Então, também não tem nenhuma medicação que foi projetada ou que pelo menos está sendo estudada que faça a gente poder reverter essa mensagem genética que a gente tem de ir em busca da gordura perdida. Tem um outro ponto interessante que às vezes eu recebo uma pergunta de tipo assim, doutor, mas você é a favor do uso de medicamentos para emagrecer? Se eu parar de usar, eu não vou ganhar todo o peso? Eu vou tentar responder um pouco mais, de maneira mais breve, que o vídeo já está ficando um pouco longo, mas em linhas gerais, eu diria que eu não sou nem a favor nem contra. Mas eu uso o medicamento em quem tem indicação, eu não uso em quem não tem indicação. De certo, muitas pessoas que conseguem chegar ali a 120, 130, 140 quilos, ou até mais do que isso, muito provavelmente, ao longo da vida, vão precisar usar alguma medicação inibidora de apetite por longos períodos. E isso não tem problema nenhum. A gente já sabe que isso é muito seguro hoje. A gente não tem dúvidas de que, tal qual uma pessoa usa cronicamente um antipertensivo, ela pode muito bem usar um antidiabético, ela pode usar um inibidor de apetite, pode usar uma medicação para controlar o seu ácido úrico, a sua função tireoidiana. Isso não é nenhum problema e cada vez mais se aceita essa ideia. Às vezes é muito melhor a gente usar um inibidor de apetite, evitar o aparecimento, por exemplo, de doenças secundárias à obesidade, como hipertensão, como diabetes mellitus não insulino dependente. E usando um inibidor de apetite, a gente pode fazer com que esse paciente não use, por exemplo, um antipertensivo e um antidiabético, ou mais de um antidiabético. É algo que, ao longo dos anos, a gente vai cada vez mais colocando na cabeça dos nossos pacientes.
E outra coisa, durante o processo de emagrecimento, o medo de ficar dependente do medicamento é uma constante em quem usa e principalmente em quem tem muito resultado. Aquelas pessoas que perdem 20, 30, 40 quilos ficam me perguntando: e aí, doutor, eu vou ter que usar isso o resto da vida? Muito provavelmente sim, como eu já tinha falado, mas existem algumas coisas que a gente pode fazer, ou pelo menos que o paciente pode fazer, que você pode fazer, para que, mesmo que você precise de usar a medicação o resto da vida, você precise de doses menores, que é as mudanças de estilo de vida que vão sendo incorporadas durante o processo de emagrecimento. E aqui eu estou falando de aprendizado com a dieta, porque durante o processo de emagrecimento, mesmo com medicação, é muito importante que a gente tenha um acompanhamento de terapia nutricional e dietético para que você aprenda o quanto você precisa comer. Durante o acompanhamento, a gente fazer também calorimetrias indiretas para ver, na realidade, como que é o teu gasto calórico e a gente tem uma meta calórica condizente com o teu gasto energético. Porque hoje a gente sabe que, pelo fato da gente ter mais músculos e menos gordura, a diferença no gasto energético basal não é tão grande assim. O fato de a gente ter um corpo magro e musculoso não gasta mais, não gasta tanta energia a mais a ponto de justificar uma pessoa que é magra de ruim porque tem um percentual de gordura baixo. Gordura também consome energia, músculo consome energia, então a diferença não é tão grande assim. Mas a forma como a gente se comporta ou o paciente se comporta durante o processo de emagrecimento é muito importante. Quanto exercício ele faz e qual exercício ele faz durante o processo vai colocar na mente dele, vai adquirir esse hábito, vai colocar esse hábito na rotina dele. E o que eu vejo, principalmente nos pacientes que têm mais sucesso no emagrecimento que eu atendo no consultório, são aqueles pacientes que entendem que, mais do que remédio, o que é necessário para manter um corpo magro é a disciplina. Ter disciplina com alimentação, ter disciplina com treinamento, ter disciplina com sono, ter disciplina com a qualidade de vida, controle do estresse, isso é talvez mais importante do que uma vez por semana aplicar uma medicação subcutânea ali na região da barriga, né? Aquele velho inibidor de apetite que te fez perder peso, mas na realidade o que te mantém magro é a disciplina que você adquire. O vídeo já ficou bem longo, já estamos aqui, quase 20 minutos aqui. Era esse papo que eu queria bater com vocês hoje, tá? Se você chegou até aqui, eu só queria dizer meu muito obrigado, tá certo? Deixa seu comentário, deixa aí o que você achou desse bate-papo, se você já tinha ouvido falar de alguma dessas coisas que eu mencionei aqui. Reforçar o pedido, deixa a tua curtida, se inscreve no canal, ativa o sininho e meu muito obrigado e até o próximo vídeo.